confidentially, this guy's crazy. Yeah, he's nuts. We know his whole family. They're all batty. Why, we're different. We're... O que a gente acabou de ver foi definitivamente a censura mais impactante e emblemática dos desenhos do Pica-Pau, e não só porque ela retirou a cena final completa do episódio, foram cerca de 30 segundos do desenho excluído, mas principalmente porque ela simplesmente mudou todo o enredo do capítulo. Pra quem não lembra, nesse episódio, chamado Pica-Pau Ataca Novamente, que aliás foi a primeira aparição desse personagem, nós temos o nosso passarinho infernizando a vida do pai Duende Panda durante todo o desenho, que inclusive era o tipo de piada que a série Duende Panda possuía. O pai dele sempre se dava mal em todos os capítulos. Mas só que daí, na versão que foi censurada, essa piada foi simplesmente destruída, já que sem os segundos cortados, o desfecho dava a entender que o Pica-Pau havia se ferrado e o pai Duende Panda havia finalmente se dado bem. E por isso eu disse que essa foi a censura mais emblemática de toda essa série, já que ela mudou completamente o enredo de um episódio inteiro. Mas essa censura eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu, né? Eu só não sei se vocês já viram a opinião que o Walter Lantz, o criador do Pica-Pau, tinha sobre ela. Então, abre aspas pra ele. Essa foi a única vez, daí ele pausa e suspira, e depois continua, em que a edição danificou o filme inteiro. Perdemos todo o final e o espectador foi deixado no ar. Pois é, as censuras em Pica-Pau não é um tema de agora, já é um assunto bem antigo, e elas se iniciaram sim, enquanto Walter Lantz ainda estava vivo, mais precisamente nos anos 50, quando os episódios desse desenho passaram dos cinemas para a televisão. Aliás, o comentário do Walter que eu li para vocês veio de uma revista americana daquela época, onde ele lamentou sobre as censuras que as suas animações haviam ganhado quando foram transferidas para a TV, onde ele não só comentou sobre elas, mas também deu sua opinião sobre cada uma. E esses cortes feitos no Pica-Pau lá nos anos 50 podem ser vistos até hoje. Eles ainda continuam nos episódios que inclusive ainda são exibidos na Rede Record. Felizmente, algumas dessas cenas cortadas posteriormente conseguiram sim ser recuperadas e acabaram sendo lançadas em DVD, mas já outras, infelizmente, foram totalmente perdidas. Pois é, existem sequências inteiras de Pica-Pau que pareciam ser extremamente criativas, que infelizmente nós nunca poderemos ver. Por exemplo, as que explicam por que o gafanhoto cospe preto na cara do pato, no capítulo Eixos Musical de Chopin, que é uma dessas cenas que não conseguiram ser recuperadas depois da censura. Além disso, por mais absurdo que possa parecer, por causa dessa maldita censura, nós não só perdemos cenas de episódios, mas também personagens e até mesmo capítulos completos dessa série. Essa mocinha aqui, que depois conseguiu sim ser recuperada, até porque a gente está vendo ela, é uma das que deveriam ter entrado nos episódios de Pica-Pau, mas infelizmente acabou sendo banida. Pois é, tem muita coisa de Pica-Pau que muito provavelmente você nunca viu. Então pegue aí a sua boa fatia de bolo de morango e aperte seu creme dental até sair uma xícara completa de café para ver comigo todas essas censuras e as explicações que foram dadas para cada uma delas. Vamos ver o que tem na TV. Bom, e se for pra gente apontar um culpado pra esse monte de censuras que Pica-Pau ganhou, a gente tem que apontar o dedo pra Kellogg's. Foram eles que lá em meados dos anos 50 convidaram Walter Lantz pra ter um programa próprio na televisão, cujo essa empresa seria a patrocinadora. A intenção deles era usar o passarinho maluco pra vender os seus cereais matinais para as crianças. E justamente por ser um conteúdo segmentado pro público infantil, eles exigiram algumas condições, que acabaram se tornando as censuras que a gente está comentando. E dentre elas tinham coisas normais, tipo evitar bebidas alcoólicas e não fazer piadas xenofóbicas ou racistas. E já outras bem absurdas, como os animais só poderem beijar outros animais e não seres humanos. Mas a gente vai ver tudo isso com mais calma, enquanto analisamos cada capítulo. E lá vamos nós! Começando com algumas censuras que duram até hoje, que são as contidas no episódio Meio Dia Quente, de 1953. O episódio onde o Pica-Pau está tocando piano num bar, quando de repente o vilão Zé Curubu chega na cidade, e todos os xerifes acabam fugindo, deixando o passarinho sozinho.
E nesse capítulo em questão, eles usaram 2 das regras exigidas pela Kellogg's. Eles retiraram as cenas em que a mulher que estava em cima do piano beija o Pica-Pau, que aconteceu antes dele sair para enfrentar o Zé Curubu, e também ao final, quando ele ganha a disputa, onde ele recebe um beijo que o faz disparar como um foguete pra cima do telhado. Já outras cenas que foram cortadas tinham a ver com bebida. Primeiramente, eles cortaram por alguma razão o close nas garrafas, na cena em que o Pica-Pau está dando uma de barman. Curiosamente, eles mantiveram o Zé Curubu bebendo a garrafa da velha Pantera, mas acabaram retirando vários letreiros contendo adjetivos para dizer que o vilão havia ficado bêbado. Os letreiros na sequência diziam que ele ficou frito, chapado, bêbado, embriagado e embebido. Já outra censura aparece no episódio A Alameda para Bali de 1954, o clássico episódio onde o Pica-Pau e o Zé Curubu são marinheiros e acabam sendo seduzidos por uma misteriosa mulher que faz parte de uma seita, de uma criatura que mora no vulcão. E que teve uma cena cortada porque envolvia bebida. No caso, foi retirado justamente o momento em que os 2 pássaros estavam enchendo a cara, naquele bar icônico chamado João, o Rei da Onda. Agora no episódio O Motorista Desleixado, de 1946, ocorreu uma censura curiosa. Pra quem não lembra, nele o Pica-Pau tentava renovar a sua carteira de motorista, porém, o Leôncio, que era um funcionário do departamento de trânsito, não queria o ajudar de forma nenhuma. E daí, na hora de fazer o exame de vista, ele ficava fazendo de tudo pro Pica-Pau ler errado, e até mesmo colocou a sua cara numa sopa de letrinhas. E é justamente depois que ele enfia a cara na sopa que ocorre a censura. Na cena cortada, o Pica-Pau cuspia várias letras no Leôncio, formando na sua barriga o poema Rosas são vermelhas, violetas são azuis, o teste é enganação e você é um bobão. Rosas são vermelhas, violetas são azuis, o teste é enganação e você é um bobão. Que provavelmente foi retirada para evitar que as crianças repetissem o pseudo-palavrão. Agora já no capítulo chamado Operação Serragem de 1953, aquele onde o Pica-Pau e o Zé Curubu eram lenhadores que acabavam se desentendendo, havia uma cena em que uma serra cortava o vilão ao meio e que acabou sendo retirada na versão para TV. E essas são as cenas cortadas que conseguiram ser recuperadas e lançadas em DVD, e por isso a gente consegue ver a versão original para comparar com as censuras. Porém, existem algumas que infelizmente não foram encontradas e que eu vou comentar com vocês agora. E lá vamos nós. O episódio que talvez tenha tido a maior perda foi o nomeado ao Oscar Eixos Musicais de Chopin, de 1947, aquele onde o Pica-Pau e o Andy Panda fazem uma espécie de competição de piano, e que possui 2 trechos que foram simplesmente eliminados. O primeiro é a explicação do porquê o gafanhoto cospe preto no pato, após ele tentar o engolir, que, segundo aquela revista que eu comentei com vocês no começo, o Walter Lantes disse que antes dele ser engolido, havia uma cena dele mascando fumo e cuspindo numa cuspideira, e por isso ele cuspia preto, cuspe de tabaco. Já a segunda cena censurada foi a do cavalo bebendo cidra, daquela garrafa que estava ao seu lado, que era uma cena que justificaria ele estar bêbado. Pois é, havia uma cena dele bebendo antes dele sair andando pelo telhado no maior estilo corda bamba. Porém, infelizmente, tudo isso hoje está perdido. Já outra cena que nós nunca mais poderemos ver a sua versão original aparece no episódio O Matador de Hollywood de 1942. Aquele episódio onde o Pica-Pau é um toureiro. Mas nesse caso não foi bem um corte, mas sim uma alteração que o Walter fez em cima dos solos de fita do desenho. Vocês lembram da cena em que o touro cai no chão com tanta força que acaba fazendo toda a plateia de mexicanos pular das suas cadeiras? Então, essa não era a versão original dela. Antes das alterações, os mexicanos quando pulavam estavam descalços, e os seus sombreiros eram chapéus muito diferentes. Só que a Kellogg's considerou essa cena como racista, e o Walter acabou fazendo alterações, desenhando em cima dos próprios rolos de fita. Ele, no caso, pintou sapatos em cima dos pés dos personagens, e alterou seus chapéus para sombreiros. Porém, se você assistir bem devagar esse momento, vai conseguir ver um frame onde ele esqueceu de redesenhar. Pois é, esses eram os chapéus originais
originais dos mexicanos. Realmente, não tinha nada a ver. Bom, e falando em censuras por causa de racismo, tem um episódio que realmente mereceu sim ser censurado, que é o chamado Scooby Mama with a Boogie Bitch, um desenho que é considerado como um dos mais racistas de todos os tempos. Olha só a história dele e vê como era absurda. Bom, e tudo se passava num lugar chamado Cidade da Preguiça, que era tipo um vilarejo povoado por vários afro-americanos bem estereotipados e que eram extremamente preguiçosos, até que uma mulher branca chega no lugar e acaba inspirando todos os moradores a serem mais ativos. Daí eles começam a cantar, enquanto são mostradas várias cenas problemáticas envolvendo os personagens negros. Pra você ter uma ideia do absurdo, a tela de The End aparece na calcinha de uma lavadeira. Realmente, esse fazia jus à censura. Mas só que, segundo novamente aquela revista que eu mostrei pra vocês no começo, o Walter Lantz não via racismo nenhum. Ele até comentou dizendo que era um absurdo os desenhos dos negros não ter sido permitido, enquanto as aparições dos pigmeus, que apareciam frequentemente nos episódios do Indie Panda, terem sido liberados normalmente. E ainda falando em capítulos inteiros sendo censurados, temos aqueles em que aparecia essa moçoila aqui, a Senhorita X, que acabou tendo todos os seus capítulos banidos por ela ser sensual demais para um desenho infantil. E realmente, ela era bem sensual e só aparecia dançando, até porque ela era uma dançarina do ventre. Mas nada de tão absurdo que uma criança não poderia ver, né? Bom, e quanto a esse monte de censuras, o Walter Lantz definitivamente não concordava. Na revista, ele disse que tudo que havia em seus desenhos também tinha em várias outras coisas que crianças assistiam, como filmes de Velho Oeste e coisas do tipo, e que ele estava sendo censurado só porque suas obras eram animações. Ele dava a entender que havia algum tipo de preconceito com as suas obras. Mas enfim, né? Independente da sua opinião, o fato é que as censuras continuam aí, até os dias de hoje. Mas e vocês, já tinham percebido esses cortes e mudanças em Pica-Pau? E já tinham visto as cenas censuradas? E antes de acabar, é legal listar algumas censuras que ocorreram após essa época, como a que ocorreu com esse episódio aqui, o Uma Aventura no Supermercado de 1951, que simplesmente desapareceu. Nenhum lugar exibe mais esse capítulo. A Record, por exemplo, nunca passou. E, pra quem não lembra, nesse capítulo, o Pica-Pau tentava a todo custo desmascarar o Zé Curubu, que estava fazendo algumas trapaças em seu supermercado para ganhar mais dinheiro. Um dos prováveis motivos para o seu banimento pode estar nesse trecho, onde uma tinta invisível cai numa parte do corpo do passarinho azul e ele fica parecendo estar desmembrado, como um cadáver. Porém, ninguém sabe de fato se esse foi o real motivo para a censura. Já outro episódio que muita gente fala que foi censurado foi o Afanador de Gasolina de 1943. Tem pessoas que juram de pé junto que a parte que o Pica-Pau fala que é o diabo necessário foi cortado pela Record, pelo fato deles serem um canal evangélico. Só que eu lembro de ter assistido e visto essa cena na Record mesmo, e eu fui até atrás de gravações desse episódio feitas a partir desse canal, e essa cena está lá normalmente. Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Mas e você? Lembra de ter visto isso na Record? E outras cenas censuradas? Você lembra de mais alguma? Então comenta aí embaixo pra ver se mais alguém lembra.